Bom dia, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo aqui no meu recinto. Mudar uns ares, eu gostei da última aula e voltei para o mesmo lugar. Espero que vocês estejam bem, né? Nós vamos iniciar aí a nossa aula já com as apresentações, né? Mas antes disso, eu só gostaria de frisar aí alguns pontos da aula passada que a gente precisa deixar isso bem claro, né? A Bauhaus foi uma escola de arquitetura e artes em grande escala, né? Como está escrito aqui no livro de vocês. Coloquem rapidinho na página 134, que diz assim, né? Bauhaus, Escola de Arquitetura e de Artes Industriais, né? Fundada aí por Walter Gropius, né? E ela tinha aí uma visão de formação humanística em todas as áreas da arte. Então, o aluno, a aluna, ele tinha contato com a dança, com a música, com o artesanato, com a cerâmica, com a pintura, com tudo, não é? Não é à toa que grandes nomes aí surgiram através aí da Bauhaus, que é o caso do Paul Klee, do Vassily Kandinsky, entre outros aí. Vimos também que ela foi fechada por conta dos nazistas. Como eu disse a vocês, tudo que é novo, que traz um pensamento, uma forma de reflexão, né, para um governo autoritário, né, e absolutista, é meio complicado, né? Então, se fechou-se aí essa escola, mas ela deixou coisas fantásticas, registros fantásticos, né? Construções maravilhosas. Aí, pessoal, nós paramos na página 136 para 137, onde nós vamos falar da produção artística mesmo da Bauhaus. E aí a gente inicia aqui com um dizer aqui bem interessante. A gente já deve ter falado isso na aula passada, mas a gente vai falar aí rapidinho. Falaram do Stilge, né? Que tá aqui nesse quadro amarelo, tá dizendo assim: termo holandês que significa estilo. Foi uma revista publicada, né, durante os anos de 1917 e 1928 pelos artistas do abstracionismo Pierre Mondrian, que também foi aluno da Bauhaus, e Theo van Doesburg, e que causou grande agitação no meio artístico, sobretudo europeu. Espalhando-se rapidamente pelos meios relacionados a artes visuais, design, arquitetura, literatura, fotografia e moda. Stilge foi o veículo utilizado para que um grupo de artistas, designers e arquitetos pudesse divulgar os princípios do neoplasticismo. Idealizado por Pierre Mondrian e diretamente ligado à publicação da revista de Stilge, o neoplasticismo foi um movimento por meio do qual um grupo de artistas holandeses defendia a harmonia universal pelo afastamento da arte figurativa e prevalecendo, né, uma arte abstrata. Então, olha aí que está dizendo que o neoplasticismo foi um movimento dos grupos holandeses que defendia o afastamento da arte figurativa, aquela que a gente olha e reconhece a imagem. Eles queriam mesmo era a arte abstrata, tá? Então marca isso aí bem, o que significa neoplasticismo, né? Bom, seguindo em frente, nós vamos ali para a página 137, de cara aí nos deparamos com uma cadeira muito diferente, né? E a marcenaria também era uma das matérias aí da Bauhaus, dirigida por Marcel Breuer, né? Na verdade, era uma das mais concorridas. Alterando de forma drástica a concepção de mobiliário, a proposta dessa oficina era tirar a densidade das peças, tornando-as mais leves e visualmente mais minimalistas. A cadeira de ripa, criada por Breuer 2 anos antes de o artista assumir a direção da oficina de marcenaria, trouxe essa leveza no design, por meio da armação de balanço, feitas de linhas retas, e possível notar essa peça forte influência da abstração do movimento neoplasticista.
Assim como a marcenaria, a oficina de metal era restrita a homens. Odeio essa parte. E nelas foram desenvolvidas peças de design visando a produção em massa, ou seja, em grande quantidade, né? No entanto, Marianne Brandt foi uma das alunas da Bauhaus que não se submeteu aos limites impostos. Gosto dessas. Né, Gabriel? Sendo a primeira mulher a estudar nessa oficina e posteriormente se tornar diretora. Porque é sensacional isso, né? Em 1928. Muitas peças de Brandt se tornaram ícones da estética da Bauhaus, como é o caso do bule de chá, feito de prata e ébano. A superfície de madeira escura reproduzindo a seguir. Então, o que essa chaleira tem? Né? Vitória vai explicar já já, né, de onde ela tirou a ideia dela, mas essa parte aqui ela não conduz calor. Então, quando as pessoas vão pegar, ela fica aquela coisa, né? Ai, tá quente, isso aqui. Então, mulheres, né, gente? Só mulheres para entender essas delicadezas do dia a dia. Nós mulheres arrasamos. Como é o nome dela? Marianne Brandt. Eu gosto dessas, que não aceita esse lugar de mulher onde ela quiser. Uai, não é não? Aí nós então percebemos que a ideia, a princípio, era construir coisas assim utilitárias, coisas práticas, né, e funcionais. Funcionalidade é a palavra da Bauhaus, como eu já disse na aula passada, e vamos tornar a falar, tá certo? E aí agora nós vamos entrar no lance da pintura, tá? Da pintura, da dança, e aí nós vamos para a página 138, nós estamos falando dos fazeres lá na Bauhaus, tá? A intenção de Albers ao entrar na escola, no entanto, era estudar pintura. Como essa oficina não era destinada às mulheres, a artista levou a pintura para a oficina de tecelagem, ao criar tapeçarias usando composições de pintura, como é o caso da tapeçaria observada na imagem a seguir. Note como a composição das formas e a distribuição das cores nos remete aos estilos de arte abstrata moderna, como as de Stirch, das vanguardas russas de Paul Klee. Ó. Então, não me querem aqui, beleza, mas eu faço a minha pintura onde eu posso fazer, né? Então, para vocês verem ainda quanto a mulher teve que lutar aí por um lugar, um posicionamento, até mesmo no momento de estudar, né? O que deveria ser aberto para todos e todas. Algumas disciplinas era só destinadas para homens. Já vimos aí a marcenaria, vimos aí no caso dos metais e agora da pintura, né? Então vamos lá. A dança na Bauhaus é outro quadrinho colorido aqui da página 138. Oscar Schlemmer foi professor da Bauhaus, ministrando oficinas de pintura, metal e escultura, todas com foco no corpo humano. Logo no início de sua entrada na escola, o artista desenvolveu um curso denominado Ser Humano, no qual, entre outros conteúdos, eram estudadas teoria de proporção, anatomia, fisiologia, estética, ética e metafísica. Então o cara era completo, né? Com esse currículo amplo e diversificado, Schellemer criou as danças da Bauhaus, como a dança do vidro, a dança do metal, a dança do gesto, entre outras. Essas danças procuravam explorar a abstração do corpo humano, por meio de usos de figurinos geométricos e de materiais metálicos, bem como de movimentos corporais através do espaço cênico, no caso, o teatro na escola, escolas artísticas que refletiam a atmosfera de abstração e tecnologia da Bauhaus. Então, aqui a gente percebe que até a dança era diferente, a proposta era diferente, né? Quando a gente entra numa escola de dança, nós só vamos aprender os passos de dança. No máximo aí, o professor ou a professora faz um aquecimento antes, né? Cuidado da parte para não haver lesões. Mas estudar anatomia, metafísica, qual foi a outra parte aqui que me chamou a atenção? Fisiologia, ética, para dançar, com certeza, não. Mas a Bauhaus tinha, porque a Bauhaus era uma escola diferenciada. Ela queria mesmo a formação humana integral. E isso também é uma
grandes lutas aí da nossa LDB brasileira para a educação. A Lei de Diretrizes e Bases é que todos tenham uma educação dessa forma, mas estamos um pouco longe, né, disso. E aí a gente vai colocar aqui, vai falar do Paul Klee, vai falar do Vassili Kandinsky na pintura, e aí vocês entendem aí o quanto o movimento neoplasticista interferiu aí tanto nas obras de Paul Klee como de Vassili Kandinsky, né? Uma obra aqui, né? Uma obra, vou colocar esse primeiro e depois esse, né? Obras abstratas, porque eles não queriam mais os quadros de as figuras, né, que dá pra gente discernir, que a gente chama de figurativas, né? E aí ele vai estar dizendo aí um pouco da trajetória dele, né, dos traços, das pinturas, mas o que a gente não pode esquecer é que o Vassili Kandinsky, ele tinha toda aquela questão da música, e talvez talvez não, o fato de ter estudado na Bauhaus, isso ajudou e muito a sair, né, colocar para fora aí. Então hoje, além das apresentações dos alunos que ainda não se apresentaram, né, nós vamos fazer aí nós vamos finalizar a unidade 4, toda. E quando eu digo toda, até o para finalizar da página 145, tá? 145 e 146. Mas o que me chamou a atenção aqui, antes vocês têm aqui uma matéria sobre os irmãos aí que eu falei para vocês da aula passada, os irmãos Campana. E aqui vai ter toda uma matéria sobre eles e que vocês também vão ter que dar uma pesquisadinha para complementar, tá? E isso eu quero também, ok? Até porque, como a gente está falando de uma escola alemã, com todas as referências internacionais, nós temos esses dois irmãos que são brasileiros e precisamos também nos aproximar do que é nosso, né? Então, por isso que eu faço questão que essas atividades da página 140 até a 146 sejam concluídas em nossas aulas de hoje, tá bom? Então, teremos as apresentações e a conclusão do nosso livro. No caso, né, o vídeo aqui já vai terminar. Antes de eu abrir, antes de vocês começarem a fazer as atividades, eu vou dar um espaço aí pra vocês assistirem o vídeo, tirarem as dúvidas, né? E depois, obviamente, conseguir fazer os exercícios, tá bom? Mas antes de eu colocar o vídeo, a gente vai fazer as apresentações e só depois das apresentações eu coloco o vídeo, aí depois as explicações e os exercícios, tá certo? Então, um grande beijo, até daqui a pouco ao nosso grupo de estudos. Tchau, tchau!